Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome de Jesus Todo-Poderoso. Esse nome é um nome sem igual. Leve esse nome, leve Jesus para sua casa, leve Jesus para sua família, leve Jesus para a sua empresa, leve Jesus com você. Por onde você for, leva Jesus com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos saudar todos com a paz do Senhor Jesus, desejar a todos uma ótima noite. Eu não sei se você pôde cumprimentar quem está do seu lado, mas se assim você não fez, faça neste momento, cumprimentando o seu irmão, a sua irmã, cumprimentando nesta noite nossos irmãos, Suelen, Paz, Thalita, Val. Deus abençoe Lucas, Thiago, Pri, Dani. Deus abençoe. Deus abençoe você que está na galeria. Deus abençoe. Que o Senhor Jesus te dê uma ótima noite, com muita alegria, com muito avivamento, com muito poder nesta noite, sobre nós, que haja essa interação, essa comunhão entre nós. Nunca permita que isso acabe no nosso meio. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos dando seguimento ao nosso culto agora com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Fique bem à vontade para poder ofertar na casa do Senhor. Você não tem nenhuma obrigação, mas assim você desejar sentir essa alegria no seu coração, faça com seu coração aberto e você verá as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Do nosso cenário Nazareno, louvor 57, que segurança. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Eu sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvor excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso
feche teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, dando a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Deus, que lhe é devida. Nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, Deus, por cada dízimo, por cada oferta, cada dizimista e ofertante nesta noite. Obrigado por, Senhor, suprir todas as nossas necessidades e nos abençoar de forma, Deus, extraordinária. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelos teus filhos fiéis, Senhor, que são dizimistas e ofertantes e não abram mão, Senhor, e fazem isso, Senhor, com alegria no seu coração. Então que o Senhor possa suprir, Deus, a cada necessidade desta noite, abençoar a vida material, a vida financeira, Senhor, os seus sonhos materiais, os seus sonhos, os seus desejos mais íntimos, Senhor, na área da finança, que o Senhor possa conceder, Deus. Não deixa que venha haver desemprego, muito pelo contrário, Senhor, que os teus filhos e filhas possam ver cada dia mais, Senhor, a bênção do Senhor, Deus, nesta área profissional, Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a tua igreja, os teus filhos nesta noite, assim nós oramos, no nome de Jesus. E você crê, pode dizer amém? Nós queremos nesse momento convidar os casais, que nós vamos estar orando e completaram anos de existência juntos, e convidamos a todos para que possamos fazer esta oração. E se você não deu o seu nome, mas está fazendo aniversário aí nesses meses, você pode vir também para nós estarmos orando, abençoando a sua vida, abençoando o seu casamento, abençoando a vida a dois. Nós estamos aí passando um momento muito difícil acerca de casamento, e quando nós oramos pelos casais, é uma alegria muito grande, irmãos, em poder ver os casais sendo renovados. Há casais nesta noite que eles estão aqui recebendo a oração do pastor já há quase 20 anos. Uns aí são 15, outros são 10, mas todos estão aí, né, lutando pelo casamento, se esforçando para ter uma vida muito abençoada. Então, vocês que chegaram aqui, vocês estão de parabéns, que Deus abençoe. E eu peço à linda igreja, por gentileza, se coloque em pé, que vai estar orando por esses casais. Pedir os pastores para estar, né, abençoando também aí os casais. A Ellen está fazendo também aniversário? Que bênção. Deus abençoe. Estenda as suas mãos e vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, como nós sempre falamos, é uma alegria muito grande dedicar, consagrar uma criança, mas também, Senhor, é uma alegria muito grande, uma satisfação, uma honra poder estar orando pelos casais. São casais que estão lutando, guerreando, Deus, para manter um casamento, para manter uma vida a dois, para deixar um legado para os seus filhos, para ser um exemplo na congregação, para ser uma admiração entre os parentes, amigos, vizinhos. Então, obrigado, Senhor, que mais um ano ele está com a mesma mulher, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ela está com o mesmo homem, Deus. Bendito seja o teu nome. Obrigado por mais uma renovação, por mais um ano de bênção, mais um ano que eles estarão juntos, mais um ano, Pai, que eles estarão caminhando, lutando e vencendo, Senhor. Vencendo, Pai, a estatística da notícia que a partir de 15, 20 anos se separam, que é a notícia que chegou outro homem, chegou outra mulher, chegou o problema, Pai, financeiro, problema de doença, a crise, e obrigado porque eu sou a sopra tudo isso para bem longe, Senhor, e mantém, Pai, a união, o amor, o respeito e a aliança que eles trocaram e fizeram no teu altar, Senhor. Então a sua igreja, a igreja que tem autoridade para abençoar, nós abençoamos cada casal, e que sejam renovados, que tenham essa aliança, Deus, na tua presença, que isso venha perdurar até o Senhor voltar, Jesus, ou até o Senhor recolher, mas que eles sejam fiéis uns aos outros
até que a morte, Senhor, possa separar. Nós abençoamos o nome do Pai, abençoamos o nome do Filho e abençoamos o nome do Espírito Santo cada vida. E fazemos isso em nome de Jesus. E além da igreja possamos dizer amém. Você pode dar uma salva de palmas, por favor? Deus abençoe. Deus abençoe. 30 anos? Ah, que bênção. E Débora e Bruno? 14 anos? Desculpa o nome, Simone? Silvio Edson fazendo 30 anos. Bruno e Débora estão fazendo 15 anos. 14, né? Então já estou profetizando 15 anos juntos. Tá, Diácono Acácio e minha amiga Keren, 19 anos. Está aí a nossa irmã, 24 anos. Miro, Deus abençoe, tá, Miro? Orar essa bênção aí, tá? O Diácono Fábio, Zana, 19 também. Deus abençoe, parabéns, tá bom? E a minha amiga Miriam, quanto? 38. Ah, que é isso? Tá? Ah, começou a namorar há quantos anos? 5? 38, parabéns, tá bom? Luquinhas, tá, Isabelle? Quantos aninhos? 8 anos, Deus abençoe, tá bom? Parabéns aí, tá? Marcos começou cedo, né, Marcos? No ser evangelista. E ele que ganhou ela para Jesus, tá, irmãos? Evangelizando e acabou namorando, noivando e casando com a Miriam. Então que Deus abençoe vocês, que Deus continue ajudando vocês e que vocês continuem sendo essa bênção aqui na nossa igreja e principalmente na área de casais. Nosso departamento de casais, eles estão aí, irmãos, para cuidar dos casais da igreja, um departamento muito sério, de pessoas bem casadas, exemplos, e pode ajudar você na orientação. Então você procura aí o Carlos e a Luísa e toda a equipe. O curso vai começar agora de novo, e nós estamos aí contando com a sua presença, caso você precise, caso você queira aprender mais e saber mais sobre casamento, para viver melhor e viver na paz do Senhor. Eu quero que você abra, por favor, em Ezequiel, no capítulo 2, profeta Ezequiel, no capítulo 2. Depois você vai tomar seu assento. Eu vou aproveitar para dar os anúncios, depois começar, para nós não darmos anúncio no final. Eu não vou quebrar uma questão espiritual da igreja, não, pode ficar tranquilo. Ezequiel, capítulo 2, do 1 até o versículo 7. Você, Rogério, pastor Rogério, você está funcionando aqui, que está quente aqui para caramba. Profeta Ezequiel, capítulo 2, todos acharam? Então, que Deus abençoe. Você achou? Diz assim a palavra do nosso Senhor. Esta voz me disse, a voz do Senhor: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Aos filhos são de duro semblante e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que eu estive no meio deles, um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixa de ouvir, pois são rebeldes. Você pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo.
Então nós queremos deixar logo as nossas mensagens. Obrigado, Obreiro Fábio. Através dos anúncios. Segunda, quarta e sexta, a igreja funciona aqui à noite, irmãos, com o seminário. Também temos à noite aí as visitas, os cultos no lares, a qual você deseja, é só falar com a secretaria. Sempre tem um grupo fazendo visita na segunda e na quarta. Na terça-feira nós temos o nosso jejum e oração pela manhã. E Deus tem nos abençoado muito, irmãos, com a palavra do Senhor, com os hinos. É um culto bem diferente de quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Vale a pena você estar aqui. À noite nós temos aí o nosso culto da nossa juventude, né? Terça-feira passada, o nosso líder Cleito falou sobre vida espiritual com a vida profissional, se não me engano, não foi, Cleito? Então foi uma benção. Deus tem falado muito aqui na igreja de preparação. E terça-feira, irmãos, não tem sido diferente com os seus filhos. Nós temos preparado eles para uma boa obra. Temos os ensaios dos irmãos, né, o grupo Gideão, e temos os ensaios das irmãs, aí que já iniciaram a questão das músicas para o congresso em setembro. Então, você tem sido chamado, tá? Vai chegar um momento que através dos hinos, através da roupa, não vai mais poder ser aceito você chegar. Então, a porta ainda está aberta para você vir rápido e fazer logo a sua entrada no congresso de mulheres da nossa igreja em setembro. Então, terça-feira, toda terça-feira até setembro é ensaio delas. Mas só que terça-feira agora não vai ser porque tem o papo de amigas. Então, toda a primeira terça-feira, né, elas, né, mantiveram, acharam melhor manter o papo de amiga. Então, vai estar trazendo a mensagem, a nossa preletora missionária até o Milário, a partir das 19 horas, tá bom? E tem também um estudo bíblico com o nosso mestre, que está sempre te esperando aí para te ensinar. Quarta-feira temos o nosso jejum, nosso sopão, tá? Aqui também você tem doado, tem participado, e tem sido uma bênção. Muito obrigado aí por você, as irmãs, estarem aqui sempre, aqui à noite, a equipe de obreiros e diáconos, o pessoal que vem para louvar o Senhor, as mensagens que têm sido pregadas, que Deus abençoe. Muito obrigado aí você estar olhando a igreja de um modo geral. E na quinta-feira temos o nosso culto da família, e sexta-feira temos o evangelismo, que vai ser aqui na rede Economia, no centro de Anchieta. A partir das 19 horas, você pode estar aqui na igreja e essa equipe sai para evangelizar. O Ministério de Casais pede para até no domingo que vem, você possa fazer a sua inscrição, ou para namoro, noivado ou casamento. O curso vai dar início dia 29 de julho, mas a inscrição vai até domingo pela manhã ou até domingo à noite, aguardando você. Dia 16, 17, 18, nós temos aqui a nossa EBF e contamos com a sua oração, também com a sua participação. Seria muito bom você estar aqui conosco. Vai ser uma bênção se você puder estar. E se você também puder doar ou trazer alguma firma para estar ajudando, nós vamos estar recebendo aí por dia em torno de 1.200 a 1.300 crianças. Um total de 3.600 crianças a 4.000 crianças de um modo geral. Então, é muita alimentação para que as crianças possam sair daqui satisfeitas, e nós, né, contamos aí com a sua presença, também com a sua doação. No dia 24 e 25, nós estaremos lá no Chapadão, nós teremos lá quase 1.000 crianças, e também contamos também que a igreja esteja apoiando até nós formarmos lá uma equipe. Já está chegando irmãos lá, então, com certeza, ano que vem, a igreja de Anchieta vai estar apoiando, que as irmãs, os irmãos vão estar fazendo lá a EBF para a glória de Deus. Já começaram o evangelismo, já compraram já a camisa amarela, uma camisa muito bonita, até mais bonita que a nossa, hein, Rosane? Tem que fazer outra camisa aqui, tá, evangelista? Que fizeram a camisa lá do Chapadão, bonitona, hein? Então tem que rever aí nossa camisa aí. Então estão já evangelizando, irmãos, de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias, e daqui a pouco, né, nós vamos estar batizando, recebendo. Já temos um seminarista lá, que faz seminário aqui,
já temos um professor que está fazendo a matéria Nazareno, mas já tem seminário, dá aula no seminário, daqui a pouco vai estar dando aula, e daqui a pouco a gente vai estender, é um seminário lá para o Complexo Chapadão, para que a gente possa formar homens e mulheres de caráter cristão e tenham conhecimento bíblico. E no dia 19, né, o nosso chá das mulheres, lá no Festa, a partir das 15 horas. Se você ainda não pegou o seu convite, procura as irmãs de departamento. Se você não conhece, vai na secretaria, que a secretária vai estar te informando. É tudo sobre a agenda da nossa igreja, irmãos. E que o Senhor continue nos abençoando todos os trabalhos. Em agosto, nós temos a nossa festa de rua, dia 16 e dia 17. Então, você anota na sua agenda, irmãos. Nós vamos estar aí impactando. Nós vamos estar colocando aí mais de 1000 pessoas na rua. Então, Deus tem nos abençoado muito, irmãos. Em setembro, temos o Congresso das Mulheres. Em outubro, nós temos o Congresso dos Jovens. Em novembro, temos a festa da igreja, irmãos. E em dezembro, temos as nossas cantatas e o culto da virada. Então, o ano já está acabando e você tem que se preparar para a vinda do Senhor. Amém? Esse profeta, chamado Ezequiel, ele de verdade, ele era um filho de um sacerdote. Então, pela linhagem correta, natural, ele deveria ser um sacerdote, por ser um filho, e através da dinastia, ele seria ensinado a estar cuidando das coisas sagradas, das coisas do Senhor no templo. Mas o Senhor viu a genética desse homem chamado Ezequiel e transforma ele agora em um profeta. Porque para ser profeta nesse período aqui, tinha que ter uma convicção muito certa e não duvidar da voz auditiva do Senhor, para que eles pudessem transmitir para o povo. E era um período difícil. Difícil por quê? Porque eles estavam agora na Babilônia. Eles tinham sido levados a cativo devido à rebeldia, devido virar as costas para o Senhor, devido não ouvir a voz de Deus. E Deus, no Antigo Testamento, ele fazia sempre isso para recuperar o povo, permitindo algumas coisas acontecerem, para que o povo pudesse acordar, despertar e voltasse para o Senhor. Por isso que nós usamos o Antigo Testamento como uma aplicação espiritual para trazer uma comparação. E você já ouve isso aqui, quando a gente usa sempre o Antigo Testamento, mas você pode estar a primeira vez na igreja, e você pode estar acompanhando a gente pela live e nunca ouviu uma mensagem da nossa igreja. Então, por isso que a gente, às vezes, repete algumas coisas para que as pessoas possam entender que eu não posso usar o texto literalmente e aplicar aqui na igreja. Nós estamos aplicando de forma espiritual. Seria tão bom se Deus permitisse algumas coisas acontecerem comigo e com você, para a gente despertar, para a gente saber na nossa consciência que nós erramos, fizemos alguma coisa errada, porque está dando tudo errado na nossa vida. Não é você errar, está dando, as coisas estão dando errado na minha vida, não está saindo da forma que eu quero. Seria bom se isso acontecesse. Talvez você pararia, ia fazer uma análise da sua vida, ia fazer uma reflexão do que você está fazendo, do que você está falando, com quem você está andando, qual é agora o meio de comunicação seu, qual é a sua roda, qual é agora a sua frequência, aonde você está indo, onde está indo seus pés, o que você tem ouvido, o que você tem falado, o que você tem visto. Só que isso não acontece devido a essa dispensação maravilhosa chamada graça. A graça, ela trabalha na sua consciência, ela trabalha de forma bem interna, a qual ninguém sabe, somente você sabe. Por isso que a palavra de Deus, ela não se renova, a palavra de Deus, ela se aplica naquilo que você está vivendo.
E ninguém sabe o que você está vivendo, ninguém sabe o que você está passando. Por isso que a palavra de Deus, ela foi escrita para o homem. Os mandamentos do Senhor não são mandamentos para os seus anjos ou para a sua trindade. Os mandamentos de Deus foram estabelecidos para os homens. Se os homens obedecerem, eles serão bem-sucedidos e bem abençoados. Se os homens respeitarem, eles que vão ter uma consequência maravilhosa. Mas se os homens não obedecerem, terão consequências drásticas, consequências terríveis. E esse texto mostra isso. Eles foram levados para a Babilônia devido a essa situação. Devido a se afastar de Deus. Permitir que as demais nações rebeldes, as nações que não tinham Deus Jeová como Senhor, contaminasse a nação de Israel. E a nação de Israel era uma nação que tinha que ser o exemplo às demais nações. Eles não poderiam comer da mesma comida, não poderiam participar da mesma festa, não poderiam ter as mesmas roupas, porque eles eram um povo peculiar. Eles eram um povo, ou deveria ser um povo diferente. Então, contextualizando, não é diferente para os nossos meios. Nós temos que ser diferente. Porque se não for diferente, qual o motivo de nós estarmos na igreja? Qual é a razão de nós estarmos aqui aos domingos? Qual é a razão de eu não estar aí curtindo a vida? Talvez aí, sabe, parado em algum botequim, comemorando se o Flamengo ganhou ou não. Ganhou? Ganhou, né? Perdeu? Então, os bares devem estar lotados de gente comemorando que o Flamengo perdeu. Então, seria um dia que nós estaremos comemorando, festejando. Sabe, indo para a praia e não ter horário para voltar, porque aproveitar o pôr do sol com a família, não ter compromisso, não ter responsabilidade de ler a Bíblia, de ser devoto da igreja, de santidade, viver uma vida como todos levam. Nós somos diferentes. A nossa alegria não está, né, como nós estamos aqui mencionando domingo, né, não está se o Flamengo ganhou ou não. A nossa alegria não se resume em um time de futebol. Ela não se resume se eu conquistar um bem material, se eu conquistar, sabe, um carro novo, um concurso, sabe, uma reforma na casa, ou uma compra de uma casa. A nossa alegria não está relacionada a isso. E nem podemos estar relacionados a isso, porque isso faz parte da vida, como todos conquistam, todos ganham. E nem todos se voltam para Deus. Todas as nossas conquistas e vitórias, elas deveriam ser relacionadas a Deus. Deveriam nós estarmos cultuando ao Senhor, porque eu ganhei uma bênção do Senhor, porque eu fui premiado com o Senhor, porque Deus me deu, sabe, uma dádiva na vida espiritual. Nós estaríamos, né, exaltando o nome do Senhor. É por isso que a nossa alegria não está relacionada a isso, porque nós temos a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Que dependendo de vitória ou não, de conquista ou não, nós somos o povo mais feliz da face da terra, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Então o povo de Israel agora é levado. E por isso no capítulo 1, você vai encontrar que ele estava lá no rio Quebar, ou Queber. E eu acho interessante que tudo manifesta de Deus para a face da terra. Se abriram os céus. E eu tive visões de Deus. Só que eles estavam lá na Babilônia. Esse rio, ele tinha uma ligação com a Mesopotâmia, com o rio Eufrates. Mas era um rio que estava relacionado, estava direcionado lá na Babilônia. E o povo de Israel estava já cativo, já tinha passado 5 anos. E aí veio essa visão a esse profeta, que deixou de ser sacerdote para se tornar um profeta, para se tornar um porta-voz de Deus. Ele muda a função, ele deixa de exercer o sacrifício do povo a Deus, e agora passa a ouvir a voz de Deus e traz a mensagem para o povo. É o caminho inverso.
Ele agora tem que ouvir Deus e trazer a mensagem direta de Deus. E a mensagem direta de Deus não tem erro. A mensagem direta de Deus não tem nenhum equívoco. Ela é correta, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é duradoura, ela é o bem do meu bem-estar e o bem do seu bem-estar. Ela é uma bondade de Deus, a qual o homem está ouvindo a voz do Senhor, ainda que venha a ser pela palavra de Deus, através de um homem mortal, mas não importa, Deus está falando nesta noite comigo e com você, através da sua escritura sagrada. Então isso é uma bondade. Eu, mortal, eu limitado, está falando das coisas santas, sagradas e divinas e eternas do Senhor. E veio a visão de Deus a esse homem chamado Ezequiel. E Ezequiel recebe todas as orientações do Senhor, no capítulo 1. Ele tem visões dos 4 seres viventes, tem visões das rodas, das 4 rodas. Ele tem visão sobrenatural. Ele tem uma visão divina, maravilhosa. E como é bom você receber as visões de Deus. Como é bom você estar no lugar a qual Deus revela o seu querer e a sua vontade para você. Como é bom você ser guiado por Deus, ser orientado por Deus, e você saber que é Deus, direcionando o seu caminho. Como isso é bom, ainda que possa ser contrário a você e às pessoas, mas como é bom Deus te conduzir em triunfo e vitória. E ele agora está no capítulo 2, e Deus permite. Ele está sentado, e quando Deus vem falar com ele, Deus pede para que ele fique de pé. E Deus agora traz essa missão para esse profeta. Porque a missão do profeta Ezequiel não foi fácil não, irmãos, foi muito difícil. Como não está sendo nada fácil eu pregar essa mensagem nesse domingo à noite. Porque é difícil você falar para pessoas que estão resistindo à palavra. É difícil você falar para as pessoas que estão com o coração fechado. É difícil você falar para uma pessoa que não quer, que é desobediente, que é chamada casa rebelde. E casa rebelde significa isso: você desobedecer a Deus, resistir a Deus, você não aceitar nenhuma orientação do Senhor, fazer pouco caso do Senhor. Tudo que Deus está falando, você ignora, rejeita e não obedece. E é como falar para um público desta forma. Eu espero que nesta noite, como nós estamos usando o termo do Antigo Testamento, que se torne somente uma prevenção para nós. Eu espero que esta casa não seja qualificada, não seja enquadrada como uma casa rebelde. Que fique para nós não permitimos esse lugar se tornar casa rebelde. Tomara que essa mensagem não encontre nenhum coração nesta noite. Tomara que essa mensagem não encontre nenhuma resistência nesta noite. Que se torne para mim e para você, como membro do corpo de Cristo, uma mensagem educacional. Uma mensagem de instrução pedagógica. Eu não posso ser casa rebelde. Eu não posso ser desobediente ao Senhor. Eu não posso enfrentar a palavra de Deus. Eu não posso, respeitar a liderança da igreja. Tomara que isso não aconteça no dia de hoje. Tomara que isso aqui só venha a ser uma palavra a qual você possa entender o que está acontecendo com a nossa geração. O que está acontecendo com a igreja do século 21, o que está acontecendo com as pessoas que se dizem servo de Deus, cristão em Cristo Jesus. O que é ser cristão? O que é seguir a Cristo? E aí ele vem e fala com Ezequiel, no versículo 3. E ele me disse: filho do homem, ele trata Ezequiel como filho do homem. Eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duros lembrantes,
e obstinado de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Mas como o próprio Deus está falando para Ezequiel, que essa geração, eles são de duro semblante, coração obstinado. E como é que Deus ainda vai enviar um profeta para falar com um povo, com uma casa, com pessoas que estão qualificadas dessa forma? Como você vai falar com uma pessoa que não quer? Como falar com uma pessoa teimosa? Como falar com uma pessoa, sabe, que não aceita nada que você fala? Parece, sabe, que você se tornou até o João Batista, ou o Micaías, que só vem falar contra tudo que você faz. Parece que tomou, sabe, aquele partido, né? Eu não gosto de você, você não gosta de mim, então tudo eu te entrego, mas tudo de forma que você não aceita. Não é chamado as bênçãos do Senhor, não é chamado, sabe, os benefícios de Deus. Não, é tudo que você não quer receber, aí aquele profeta, a qualidade do profeta fala contra você, e você não aceita porque vem dele, porque tudo que vem dele é contra você. Como é que você vai falar com um povo assim? E ele continua: eles quer ouçam ou quer deixa de ouvir. Você tem que falar. Não importa se eles vão te receber, se eles vão aceitar a sua palavra, se eles vão concordar ou não. Você tem que falar: assim diz o Senhor dos Exércitos, ou assim diz o Senhor Deus. Não importa, Ezequiel. Não importa, porque eu sei como combater eles. Eu sei como resistir, porque eu criei. Eu sei como chegar e dar uma trava neles. Então você só vai falar. Qual é a função de uma atalaia? É só avisar o perigo. Qual é a função de um profeta na qualidade de trazer uma mensagem? É passar a mensagem, não é ficar preocupado se você vai gostar, se você vai receber, se você vai levantar a mão, se você vai ficar de pé, vai falar mistério. O importante é que a palavra do Senhor seja pregada nessa noite. Mas é difícil, mas é complicado. Um dia você vai ter essa oportunidade, porque Deus vai te dar, até para te corrigir o que você faz hoje. Um dia você vai estar desse lado, e alguém vai estar do lado onde você está, vai olhar para o teu rosto e vai te ignorar. E você vai saber o que é isso. Vai rejeitar a tua mensagem, aí você vai saber o que é isso. Aí um dia você vai poder lembrar do pastor Cláudio. Quantas vezes eu fiz isso com ele? Só assim que nós aprendemos às vezes. E às vezes nem isso acontecendo nós aprendemos. E ele continua. Porque são casa rebelde, hão de saber que estive no meio deles um profeta. Eles vão lembrar que passou aqui alguém sério, alguém que eu coloquei, alguém que eu trouxe para admoestar, para avisar, alguém que eu vim e trouxe o ensinamento. Por que eles estão passando por isso? É interessante que esse Deus, ele é tão perfeito, tão bondoso, tão maravilhoso, é que Deus ainda nos explica. Deus não tinha que dar explicação nenhuma. Se você está dessa forma, o culpado é você, não é Deus. O culpado não é a igreja, não é o culpado não é ninguém, é você. E Deus está te explicando para que você mude. Deus está te explicando para você parar hoje. Porque se você não parar hoje, você vai continuar sendo chamado da casa rebelde. E Deus não quer chamar de você de casa rebelde. Deus quer mudar hoje esse nome, a qual você talvez esteja já com essa nomenclatura, ou com esse rótulo de casa rebelde, de pessoa rebelde. Deus quer mudar hoje essa sua vida. E qual a maneira de Deus mudar isso? Só com a mensagem da palavra. Só com a palavra de Deus. Não adianta você achar que é de outra filosofia. Não adianta você achar que são palavras bonitas que vai mudar você. Não!
O que vai mudar você nesta noite é quando a palavra entrar, aonde a divisão de alma e espírito juntas e medula e atingir a você. Não é o seu intelecto de emoção, de palavras bonitas. Vai mostrar o que você está fazendo. Ele continua: tu, ó filho do homem, não temas com as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos, ainda que haja tudo isso aqui, ainda que você habite em escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casas rebeldes. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça ou quer deixa de ouvir, pois são casas ou são rebeldes. E eu fiz a leitura de novo, para você ficar bem entendido o que o Senhor quer falar nesta noite, comigo e com você. Como sair de uma casa rebelde, pastor? Como deixar de ser rebelde? Como deixar de ser teimoso? Como deixar de não permitir as bênçãos do Senhor chegar até nós? As chamadas bênçãos espirituais. A primeira elevação de Deus na minha vida e na sua vida são as bênçãos espirituais. A nossa geração, nós estamos colocando a prioridade agora, são as bênçãos materiais. Nós estamos conquistando somente as bênçãos materiais. Nós não estamos preocupados hoje com as bênçãos espirituais. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua oração? Como está o seu culto matutino? Como está o seu culto diário? Como está a sua relação com Deus? Como está a sua leitura bíblica? Como está a sua demonstração de fé, de amor? Se você segue a Cristo, como você se comporta perante a uma situação na terra? Você tem a facilidade de perdoar? Você tem a facilidade de estender a mão e amar? Você tem a facilidade de chegar e fazer o que Cristo fez? Porque se nós somos servos de Cristo, somos, chamado cristão, então nós deveríamos ou devemos fazer o que Cristo fez. Será que a igreja do Nazareno é de verdade uma igreja cristã? Será que nós estamos de verdade imitando a Cristo? Será que o amor de Cristo nos constrange a nós amarmos as pessoas, independente de que a pessoa é? A sua religião, o seu credo religioso, o que ele faz, porque para nós não interessa o que ele faz, o importante é que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Será que nós temos essa atitude de termos comunhão com todos? Será que podemos, de verdade, sentar, com o Senhor e ceiar de uma forma plena, de consciência correta, porque estamos diante de Deus? Nós estamos falando de uma vida prática, não de uma vida teórica, não de uma vida bonita, não de você chegar com a sua família, não de você chegar com o seu carro e entrar na igreja, já conhece a igreja, já conhece o pastor, sentar no banco de vencedores e ter um culto maravilhoso e ir embora. E amanhã? E amanhã? Porque as pessoas estão chegando na igreja, eu pergunto a você, você tem trazido alguém para a igreja ou você tem tirado alguém da igreja? Vou voltar a fazer a pergunta de novo. Você tem trazido alguém da rua para ser da igreja? Ou você, com o seu comportamento, com a sua atitude, tem tirado alguém da igreja? Mas você fala que é crente. E quem sou eu para falar que você não é crente? Longe de mim isso. Eu estou colocando, estou pontuando como está a sua vida. Como está o seu testemunho. Como é que é a sua postura. Qual é o teu conceito? Qual é a tua fala? A tua fala é de crente? Ou tem palavras torpes? Ou você é crente em qualquer lugar, em qualquer segmento? Como resolver isso, pastor? Só tem uma maneira. Por isso que ele mandou Ezequiel, porque só Ezequiel não ia desistir. Ele mandou Ezequiel porque ele sabia que Ezequiel não ia retroceder.
mesmo com cara feia, desculpe o termo, mesmo com cara dura, mesmo rejeitando, mesmo fazendo um pouco caso, mesmo não dando crédito, ele não ia deixar de pregar. Assim diz o Senhor para a casa rebelde. Como mudar uma casa rebelde? Como transformar uma casa rebelde? Só com a pregação genuína da palavra de Deus. Não é conceito humano, não é filosofia, não é pesquisa humana, não é, sabe, inteligência artificial. É você receber direto do trono a mensagem do Senhor e entregar a casa para que ela possa deixar de ser casa rebelde e se tornar uma casa abençoada. Uma casa a qual o Senhor vai ter prazer em entrar e conversar. Quantas casas o Senhor quer entrar, não pode entrar? Porque é casa que rejeita, é casa rebelde, é casa que questiona, é casa que reclama, é casa que murmura. Nós não estamos acostumados a receber, ou Deus permitir, alguns eventos na nossa casa, na nossa igreja, porque nós vamos murmurar. Nós estamos orando aqui pelas irmãs que estão com câncer, e nós oramos, né? E ela nos acompanha, que ela é fera aí na internet, a nossa irmã Lúcia, Maria Lúcia, a mãe do Jefferson, tá? Eu estou vendo, está ali, internada ali direto. A mãe de Gesiel, que é o mais velho, e a mãe do Jefferson, os dois pastores, e tem a Jerusa, o Ivan, como genro. Essa mulher sempre foi crente. É do tempo da minha sogra, Laís, dentro do pastor Apuã. Ele é do tempo das cruzadas. Era do tempo, sabe, dos intercâmbios das igrejas. Era do tempo de botar os 4 filhos na frente e empurrando para que eles pudessem ir para a igreja, que não tinha carro. Era andando a pé. E tinha todos os 4 na frente, ela vinha atrás. Era desse tempo. Sempre foi crente, criou os 4 filhos na igreja. A mulher de um marido só. Honrou esse homem. O que acabou o casamento foi a morte, enterrou ele. E como é que agora é cometida de um câncer? Aí passou por um câncer, maravilha, saiu, glória a Deus, festa, McDonald's, viagem, passeio, roupa nova, e agora de novo outro câncer. Como é que é isso? Mas não é crente? Sempre serviu a Deus, nunca bebeu, nunca foi para uma serete, nunca foi para um bar, nunca foi para uma noitada, sempre foi crente. E agora? Como é que é isso, igreja? Ser fiel ao Senhor, nós não estamos acostumados com isso, não. Tem alguns irmãos, tem algumas irmãs, se chegar isso aqui, vão amaldiçoar o Senhor, vão reclamar, vão sair da igreja, vão fazer pacto com a macumba, porque a macumba tem coisa séria, a macumba tem coisa rápida, a macumba, sabe, tem resposta daquilo que você quer, e com Deus não. Deus vai caminhando com você para ver aonde está a tua fé. Deus vai caminhando com você para saber se você confia nos médicos, confia nos aparelhos, ou se você faz menção no nome do Senhor. Deus está vendo se você está tendo alternativa de procurar outro Deus, ou se você só se curva ao Deus dos céus e o Deus da terra. Deus caminha com você, só vendo a sua atitude, se você vai retroceder, se você vai murmurar, se você vai ficar reclamando, se você vai se tornar casa rebelde, ou se você é uma casa onde Deus, o Espírito Santo, habita em você e faz morada na sua vida. Bendito seja Deus. Está falando de coisas sérias. A gente está falando que o sol nasce para todos, que a chuva cai na casa de todos. A gente está falando que a doença bate e chega em qualquer casa. Como eu já falei aqui há muito tempo, seria tão bom se todas as doenças batessem nas pessoas que estão afastadas da igreja. A casa rebelde, que todos os empregos, todos eles, fossem os melhores para os crentes, melhores salários para os crentes. É assim, irmãos. Tem irmãos aqui que moram em comunidade,
Que antigamente é favela, mas não pode mais falar favela, tem que falar comunidade. Ou então condomínio fechado, que eu acho que é mais bonito é esse. Condomínio fechado. Mas aqui não tem porteiro. Que não tem ninguém que levanta, cancela, você tem que chegar e entrar com o carro devagarinho, mas é um condomínio fechado. Por dentro dessa comunidade, essa semana mesmo, houve um tiroteio, que nós ouvimos aqui. Eu liguei lá para os meus amigos lá de dentro, falei: não, pastor, não é aqui não, pastor, é lá na Pavuna. É lá perto do Berg, pastor. Só que o tiro parecia que era aqui. Tem irmãos daqui, irmãs daqui, moram dentro do Ar de Ouro. Que eu fui fazer uma visita, o irmão teve que ir lá abrir a cancela para que eu pudesse passar com o carro. É a nossa realidade, mas são crentes. Serve ao Senhor. Quando está o tiro comendo lá, né, pastor, não posso ir não, porque isso é tentar Deus sair. Então fica em casa orando. Se tem internet, participa do culto online, porque não pode vir. Isso é ser crente. Não é ser crente quando está tudo bem, não. Não é ser crente quando as portas se abrem, quando você recebe as bênçãos, está com saúde, está no casamento, está com trabalho, está com dinheiro, está com carro, lancha na igreja, lancha fora, está uma beleza. Isso não é ser crente, não. Isso faz parte de uma vida de uma pessoa normal na face da terra. Você é crente medido pelo que você passa. Você de verdade é crente pelaquilo que você recebe. Pelaquilo que você está enfrentando. E nesta noite eu venho na qualidade de profeta dizendo que você não vai retroceder. Que você não vai levantar a bandeira e vai conseguir e vai concordar com a sua derrota. Hoje não. Você veio aqui para ouvir uma palavra que vai te levantar, porque você não é casa rebelde, não. Você é casa onde o Espírito Santo habita. Como é que muda uma casa rebelde? Só com a mensagem, só com revelação, só com a autoridade do céu. Casa rebelde é só com confronto. Se você continuar resistindo a Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você continuar guerreando contra Deus, eu tenho uma péssima notícia para você. Você vai ser derrotado feio. Se você continuar como casa rebelde, você vai continuar limitado. Só vai ter para a sobrevivência, mas limitado. Ficaram limitados. Tinha o templo, adorava no templo, iam nas festas, andavam em Jerusalém, tinha suas casas, suas habitações, tinha as suas famílias, seus parentes, seus amigos, tinha as tribos. Que maravilha você cultuar Deus assim. Poderia levar os sacrifícios, poderia ir na sinagoga mais perto, quando não podia chegar no templo. Que maravilha. Aí agora ficaram ofuscados, não poderia mais agora adorar o Deus lá em Jerusalém, não poderia agora dobrar o joelho para adorar o Deus de Israel, porque estava agora em outro país, e lá tinha outro Deus. Por isso que os nomes foram trocados. Por isso que foram trocados os nomes, porque agora tinha que adorar outros deuses. Por que aqueles 4 rapazes foram questionados? Porque não adoraram outros deuses. Por que 3 foram jogados na fornalha? Porque não adoraram outros deuses. Por que um foi jogado na cova do leão? Porque estava orando ao Deus de Israel. Não tinha mais a liberdade. Você pensa que você tem liberdade? Que você não está preso, você não está numa cadeia e não tem, sabe, um general ou um quartel, sabe, ou um país que domina sobre o nosso país. Mas se você for casa rebelde, você está limitado. As pessoas recebem as coisas de Deus, recebem unção e você só vai vendo. As pessoas vão crescendo de forma espiritual, não é de forma material, não. O homem não pode ser medido de forma espiritual, não, irmãos. Porque se você me medir com outros pastores, eu estou lascado, desculpe o termo.
que outros pastores moram em condomínio, eles têm carro de 400, 500 mil, eles têm segurança, carro blindado, eles têm, sabe, tudo de bom, tem avião, tem helicóptero, sabe, tem jato, tem barco, irmão, viagem, conhece os países todos. Eu estou aqui, onde que eu conheço? Conheço Chapadão, onde que eu conheço? O Ar de Ouro. Essa é a minha vida. Estou lascado. Estou lascado. Como um dia eu falei aqui, passamos racismo dentro da igreja. Fui pregar numa igreja, quando acabou o culto, 2 mulheres de loura vieram para chamar a gente para a recepção. Eu chamei minha mulher, você é sua mulher preta? Falei, minha mulher preta. Pergunta a Raquel, está lá atrás. Falei, minha mulher preta, você, eu não vou entrar não. Eu falei, não, se você não entrar, eu também não vou entrar. Estamos indo embora agora. Porque já do quê? Por eu ser preto, então um preto vai ter logo uma mulher loura. Vai ter uma mulher branca. Nada contra a branca, nada contra a loura. Porque a gente tem que ter cuidado. A minha assessoria chegou e falou, pastor, tem que ter cuidado hoje de falar de preto, falar de cabelo duro, pastor. Porque agora tem uma comissão. Antigamente, irmão, interessante é isso, né? Antigamente as igrejas proibiam das mulheres de fazer o cabelo. Não poderia passar chapinha, não poderia passar ferro, não poderia passar nada no cabelo. Tinha que ficar cabelo duro. E por que surgiu o coque? Porque não tinha como fazer nada, botava para trás e um pau, cabelo duro, um coque. Mulher que fazia qualquer coisa era afastada, era punida e era excluída. O tempo passou, irmãos, eles viram que estava errado. Hoje as mulheres podem fazer chapinha, né? Chapinha, alisamento, que benção, glória a Deus, irmãos. O mercado aí, sabe, né, dos salões, poxa, traz as irmãs bonitas e belas na igreja. Deus abençoe. Mas tem aí uma comissão de mulheres, sabe, que são raízes, né? Chamada raiz mesmo. Aí quem não quer que você fale contra as mulheres que têm cabelo duro. E eu falei aqui brincando com a minha esposa, aí o meu assessor falou, pastor, tenha cuidado, que elas podem chegar e processar o Senhor. Eu falei, que é isso? Ele falou, pastor, é uma comissão de mulheres negras e elas não aceitam mais falar de cabelo duro. Eu estou falando contra elas. Eu falei, mas antigamente a igreja falava, as pessoas iam contra a igreja. Pastor manda na igreja, isso está errado. Agora tem uma comissão de mulheres que são raiz negra, e agora querem colocar as mulheres negras, que não pode agora estar falando que tem cabelo duro. E se uma negra chegar e passar o cabelo, ficar liso, ela está traindo. Ela não está honrando a cor. Não é isso mesmo, meu assessor? É isso? Não precisa levantar a mão, não. Só, o senhor hoje, eu vi que você falou que eu estou certo. Então, elas estão o quê? Sendo contra, estão traindo. Porque não pode agora chegar e deixar de passar, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, aonde nós vamos chegar? A minha mulher é negra. Minha mulher hoje não passa negra porque não tem necessidade. Minha mulher hoje dorme com a touquinha e acorda com o cabelo liso porque, glória a Deus por isso. Você está entendendo? Nós chegamos numa igreja, do jeito que estou falando com vocês, a sua esposa é preta? Eu falei, ela é preta, ela é negra. E pegamos e saímos e viemos embora. Nunca mais voltei nessa igreja. Até porque ela não era loura da Dinamarca, dos Estados Unidos. Nada, eu posso falar isso, meu assessor? Nada contra as mulheres que pintam o cabelo. Mas eu pergunto a você, tem alguma loura aqui legítima? Eu vou beber água aqui. As gêmeas estão me olhando com uma cara feia. São minhas amigas. Como mudar a casa rebelde para uma casa de Deus? Só a palavra, irmãos. Só a palavra vai te libertar nesta noite. Só a palavra vai te confrontar. Só a palavra vai trazer um juízo interno na sua vida. Ninguém está aqui te condenando, não. A palavra está te instruindo. Ela está te orientando. Acorda. Para com isso. Larga disso. Deixa isso. Se curva hoje. Aceita hoje. Se a casa é rebelde, ela aceitar, o que vai acontecer? A primeira coisa que acontece com uma casa rebelde, quando ela aceita, há um arrependimento. Só a palavra pode chegar e fazer
que você se arrependa de alguma coisa. Porque a palavra, ela penetra aonde ninguém pode penetrar. Mamãe, papai, amigo, amiga, marido, mulher, filho, não consegue, porque é coisa interna. É coisa que você está pensando que ninguém está pensando nesta noite. É coisa que passa dentro do seu coração, numa questão intelectual, de raciocínio, que ninguém consegue esquadrear. São atitudes que você faz dentro de você, que você ainda não manifestou, mas Deus está vendo tudo nessa noite. E se você nesta noite não ouvir a palavra e não se arrepender, você vai continuar sendo chamado casa rebelde. Que a nossa geração é uma geração rebelde. É uma geração que o pastor não pode mais orientar, que o pastor não pode mais conversar, que o pastor não pode chegar e mostrar o erro, que o pastor não pode fazer mais nada. O pastor só tem que chegar e aceitar o que as pessoas estão fazendo na casa do Senhor. Ou ele aceita, ou ele perde um membro. E hoje tem igreja para qualquer custo. Hoje cada esquina tem uma igreja. E as pessoas querem estar numa igreja que você não confronte, que você não mostre o erro, que você use as palavras bonitas, abençoada, príncipe, princesa, lindona, oh lindão. Se você quiser que eu faça isso, eu faço, irmãos, eu tenho técnica, eu não sou burro não. Obrigado, amor. Minha parceira de mensagem. Camila, você não pode morrer não, Camila. Se você quiser que eu use técnica, eu uso, rapaz. Eu uso para você ficar muito feliz. Mas eu não sou esse pastor, infelizmente. Quando eu falo infelizmente, para essa geração, eu não sou esse pastor chamado. Infelizmente, eu não vou nunca fazer isso com a palavra do Senhor. Eu vou falar bem lentamente, para você não pegar minhas palavras e distorcer. Eu perco você para qualquer igreja, mas eu não perco o meu caráter e a minha essência com o Senhor, porque eu estou pregando a verdade. Se você quiser sair daqui porque eu pequei, nem o certo é você sair não, o certo é eu sair. Se eu pequei, se eu roubei a igreja, fiz alguma coisa, quem tem que sair sou eu. Mas se eu não vou sair daqui, então que você saia, porque eu errei. Agora eu estou pregando a verdade. Você vai sair, eu não vou ficar em casa chorando não. E nem preocupado com a renda da igreja não. Os céus estão abertos nesta noite para esse lugar. Haverá visões ainda aqui neste lugar. Haverá revelações nesse lugar. Haverá palavra neste lugar. O profeta Ezequiel só foi profeta porque os céus manifestou sobre o Ezequiel. Se não fosse Deus, Ezequiel não pregava. Era casa rebelde, era casa difícil, era casa de desobediência, era casa, sabe, de rejeição, era casa de resistência, era casa que virava o rosto, era duro semblante, era pessoas difíceis, era pessoas obstinadas. Só com Deus para ajudar o Ezequiel, só Deus para ajudar o pastor Cláudio nessa geração. Eu quero nesta noite que você deixe de ser uma casa rebelde, uma casa a qual o Senhor possa habitar e você receber do Senhor esta morada quando você se arrepende. Como mudar uma situação, pastor? Tendo arrependimento. O que é o arrependimento, pastor? É você chegar ao estágio, ou um estágio que você sabe que você errou. É uma coisa bem interna entre você e Deus. Eu errei aqui, Senhor. Eu falei isso, fiz isso, julguei uma irmã, julguei o irmão, falei dessa forma, ninguém sabe, pequei, vi coisa que não era para ver na internet, sabe, compartilhei coisa que não era para compartilhar, estava no meio das pessoas e acabei, sabe, não vigiando e acabei me tornando como deles. É uma coisa que você tem que fazer entre você e Deus. Porque Deus não vai habitar numa casa rebelde. Deus habita numa casa onde há um arrependimento.
Por que Deus, o Espírito Santo, habitou em nós? Porque houve em nós arrependimento. Nós deixamos de fazer, e deixamos de fazer de verdade, irmãos. Irmãos, hoje você não tem prazer mais em nada. Hoje você não quer compartilhar e nem participar mais de nada. Não é que você não possa ir em outros lugares, não. Os nossos domingos são todos repletos e completos de eventos. Os nossos amigos estão sempre chamando eu e você para compartilhar, para participar de alguma coisa, mas você é tão grato, você é tão generoso, você é tão devoto, que você prefere abrir mão daquilo para estar na presença do Altíssimo, para ser renovado no Espírito, para ser vivificado, e para ter saúde espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O teu prazer está no altar louvando a Deus, não é estar cantando música do mundo. O teu prazer está tocando para o Senhor, não é estar tocando aí, sabe, na noitada. O teu prazer está aqui na casa do Senhor, sentindo a presença, para a tua casa não ser uma casa desfalecida. Louvado seja Jesus Cristo. Você tem prazer. Que hora que vem domingo, irmãos, vem domingo, só aqui nós estamos há 22 anos pregando somente um livro. Irmãos, ou nós somos malucos, e eu falo maluco no bom sentido da palavra, tá? Por favor. Ou Deus tem falado muita gente, com muito neste lugar. Porque falar de um livro, 22 anos, não é possível, irmãos, você ficar aqui nessa igreja. E olha que a nossa igreja não é uma igreja rotativa. Mas uma igreja não é uma igreja rotativa, de grupos, de pessoas que vêm e vão embora. Nossa igreja é uma igreja com estabilidade, uma igreja de raiz. A gente pega uma criancinha, como foi feito aqui, de 4 anos, e daqui a pouco está casando essa criança que era uma criança. Quantos aqui era da igreja de Mirim estão casados? Quantos aqui que já casaram, eu batizei e apresentei as crianças? Daqui a pouco eu vou estar batizando uma criança que eu dediquei e vai ficar completo. Batizei os filhos, dediquei os filhos, vai dizendo, obrigado, pastor. Dediquei os filhos, batizei os filhos, os maridos, né? Casei os dois, agora dediquei a criança deles e agora eu vou batizar eles. O que é isso, pastor? É raiz. É raiz. Aí porque tem palavra, porque tem revelação, porque tem inspiração, porque tem rema nesse lugar, porque tem logos, tem temor nesse lugar. Aqui não é casa rebelde não, aqui é a casa do Senhor, onde o Espírito habita, porque há arrependimento, há comoção, há gemido, há choro, há quebrantamento, porque você não quer pecar, você quer manter o Espírito na sua vida, e para manter o Espírito na sua vida, você tem que se arrepender. Para ele continuar gemendo com gemido inexprimível ao teu favor, você tem que se arrepender, você tem que se quebrantar. Não há avivamento sem quebrantamento, não há batismo com o Espírito Santo sem renúncia, não há Espírito sobre a nossa casa se não há o arrependimento. Louvado seja Deus. E Deus somente com a palavra, por isso que você quer prega, mas pregar a Deus com duro semblante, pegar com o coração obstinado, como? Só a palavra. Não é minha palavra fogo, não é minha palavra martelo, que me usa a penha, não é minha palavra, não é minha palavra, a palavra de Deus hoje faz moradia no seu coração, porque você está se arrependendo nessa noite. Você não quer ser casa rebelde, você não quer passar por situações difíceis, você quer ser uma casa onde o Senhor habita, ainda que apareçam os problemas da vida, você vai ter paz. Olha o semblante da nossa irmã Lúcia, está difícil, amanhã ela vai fazer a sessão, né, pastor? Está aqui na igreja, mas amanhã tem que fazer a sessão. Você pensa que é fácil fazer a sessão? Eu acompanhei meu tio, com muitas sessões, não é fácil não, irmãos, mas ela está aqui com semblante, porque o Senhor está dando paz. Por que está dando paz para ela? Porque ela não é uma casa rebelde, é uma casa onde o Espírito habita, e onde o Espírito habita, a paz. Aonde o Espírito habita com a de verdade segurança,
Onde o Espírito habita, há confiança. Ainda que eu vou passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tudo está comigo. Ainda que eu tenho que passar por sessões, eu vou entrar com o Senhor. Eu vou sair com o Senhor, porque o Senhor está comigo. Porque eu não sou casa rebelde, eu sou a casa onde o Espírito habita. Eu sou a casa onde o Senhor faz morada. Eu sou a casa onde Ele geme com o meu espírito. Eu sou a casa onde Ele me guia, onde Ele me orienta, onde Ele acorda para falar comigo no mistério da noite e da madrugada. Esta casa é a casa de Deus, e a casa de Deus é onde Ele habita. A segunda coisa, quando há de verdade, há arrependimento, há uma mudança na hora. Porque o arrependimento, ele é seguido de transformação. Arrependimento é seguido de transformação. Não é remorso, não é momento, não é você cair em si, não, é você se arrepender. O que é arrepender? Eu não faço mais aquilo. Você pode até cometer outros erros humanos se falando, ou falando-se, mas você não vai cometer os mesmos erros, cair nos mesmos pecados, transgredir nas mesmas falhas, estar, voltando ao mesmo vômito, comer da mesma comida de farelo de porcos, não. A casa que era rebelde se tornou morada do Altíssimo. A casa onde o Altíssimo mora, há arrependimento e há transformação, há mudança. As pessoas têm que olhar para você, e você é a mesma pessoa, é o Zé, dos Zés, que está aí da vida, mas você é um Zé, a qual é o mesmo, mas a sua transformação foi tão real, que as pessoas não te conhecem mais pela sua postura, pelo seu falar, até o seu falar muda, até o seu andar muda, até o seu vocabulário muda, até o teu agir muda, tudo que você fazia, você deixa de fazer, porque você se transforma numa nova criatura. Eis que as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo na sua vida. Aí ninguém consegue compreender isso, mas foi uma lavagem cerebral. O que fizeram? Deram lá um banho de qualquer coisa? Não, não foi banho não, não é lavagem cerebral não, é a presença da Santíssima Trindade que faz você ser um homem ou mulher santo. Ele constrange você a você não fazer aquilo. Ele te dá autoridade para você falar não, porque há uma transformação, há uma mudança. Ele falou: prega, Ezequiel, prega para esse povo que é meu. Cláudio, prega para esse povo que é meu. Fiz esse povo. Eu amo quem está aqui nesta noite. Eu amo enviar meu filho para morrer, para dar vida e vida com abundância. Então prega. Deus, mas é de duro coração, Senhor. É de rejeição. É difícil ele, Senhor, mas prega. Porque só a pregação pode levar ao arrependimento. Só a pregação pode fazer eles mudarem. Só a pregação pode transformar a vida deles. Então prega. E não fique assustado pelo rosto, pela aceitação, pela rejeição. Não fique preocupado se vou aceitar ou não. Só pregue nesta noite. Só fala do meu amor, só fala da minha bondade, só fala da minha longanimidade, só fala da minha mansidão, só fala do meu livramento, só fala do que eu fiz na vida dele, só fala dos cabos que eu dou ele todo dia, só fala do ar que ele respira, só fala que ele tem um fôlego de vida, que ele acorda, que ele levanta de forma tão natural, que ele não percebe e nem glorifica o Senhor. Que são coisas, irmãos, que são tão naturais, como o sol amanhecer, e a entardecer ele vai embora, e vem a lua, para trazer essa esfera bonita, à noite, e as estrelas vêm, e traz a beleza, é natural, isso é natural, isso aí já está no ciclo de uma vida. O sol vem e vai embora, a lua vem e vai embora, assim é o ar que você respira. Você não agradece pelo ar porque é coisa natural. Você já levanta naturalmente porque é uma coisa natural.
Você caminha, porque é uma coisa natural, você nem agradece, porque você está caminhando, porque para você é uma coisa natural. Mas pergunta a alguém que perdeu as pernas. Vai lá no Diário Pacheco e pergunta o que ele queria fazer hoje. Sabe o que ele queria fazer hoje, irmãos? Ir ao banheiro. Olha só que situação, e eu não estou expondo ele aqui não, até porque ele é um diácono, um homem com 78 anos. Eu estou dizendo que ele queria ir ao banheiro sozinho. Olha só a situação, queria ir ao banheiro sozinho, mas não pode. Mas talvez nunca agradeceu a Deus por ir ao banheiro sozinho. Porque é natural. Estou dizendo que ele errou, nem eu errei não. É coisa natural da vida. Que você não agradece, você pintou o cabelo. Mas pergunta uma mulher que está com problema nas mãos, está com problema nos ossos, que não consegue levantar a mão para pintar o cabelo. O que ela mais queria é pintar o cabelo dela. Ela tem que pedir para alguém pintar o cabelo dela e ficar olhando. Que a mão dela não consegue mais levantar porque tem dores nas articulações. São coisas naturais da vida que a gente não agradece, irmãos. Você dormir e acordar é o bem de Deus. Mas Deus tem te dado livramento e você não vê. Você sair de casa e voltar, isso é um milagre do Senhor. E às vezes você não agradece a Deus. Você pode estar hoje comigo e amanhã você ser cometido por uma mensagem que alguém foi embora. Isso é natural, a vida caminha com a morte. Mas se você estiver vivo amanhã, isso se chama um milagre do Senhor. Deus está te dando mais um dia de vida. Então são benefícios e mais benefícios que nós não agradecemos ao Senhor. A casa rebelde, ela só vai ser mudada para uma casa de Deus se tiver pregação genuína, se tiver hinos espirituais, se tiver avivamento, se tiver quebrantamento, se tiver milagre nesta noite, se tiver, sabe, um encontro real de você com Deus, para você parar de pecar, parar de desafiar Deus, parar de brincar com Deus, é ser crente, é ser servo do Senhor, é temer o nome de Deus. Pregue, e pregue, Ezequiel. E Ezequiel pregou. Ministério árduo, ministério difícil, mas ele cumpriu, ele pregou. E se passaram 70 anos, essa casa rebelde voltou-se para Jerusalém, porque essa casa rebelde ouviu a mensagem de Ezequiel. Eu espero que nesta noite você ouça a mensagem de Deus na sua vida. Eu espero que você saia de uma qualidade, de uma casa rebelde. Pastor, mas não tem ninguém rebelde aqui não. Então que Deus te abençoe. Você não tem raiva de ninguém, você não tem ódio de ninguém, você nunca pensou em matar ninguém, você guarda mágoa de alguém. Se você não tem nada desse tipo aí de obra humana, então você não é casa rebelde não. Então isso é uma prevenção. Isso aí é um alerta para mim e para você. Mas se você está enquadrado nessa situação, obstinado, não aceita nada que está querendo mudar a sua vida para o seu bem, não aceita a correção, não aceita a instrução do Senhor, um Deus de bondade, um Deus bom que quer o teu bem, poderia tirar o teu espírito agora, que é chamado fonte de vida, e você ficar durinho no banco, mas Ele não faz isso, está te dando vida nesta noite, para você entender o que é vida, o que é vida eterna, para você entender o que é casa do Senhor, onde Ele quer morar, onde Ele quer palestrar com você, Ele quer trazer um temor para você, Ele quer caminhar com você para você olhar o pecado e fugir dele, fugir da aparência do mal. Ele quer que você, sabe, possa representar Ele em qualquer lugar, em qualquer esfera, em qualquer situação. Que você possa ser uma casa do Senhor para mostrar para a sociedade o que é casa de Deus, o que é morada do Altíssimo. Você não é uma pessoa qualquer não, você não pode se misturar aí com as más conversações não, você não pode assentar na roda dos escarnecedores não, você não pode receber conselho do ímpio não, e você não pode se deter no caminho dos pecadores, porque eu sou casa de Deus. Eu sou morada do Senhor, eu ando com Deus na face da terra, eu escolhi fazer que Deus morasse na minha vida. Feche seus olhos nessa noite em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, por favor, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe.
Eu quero que você feche seus olhos. O Ministério de Louvor já vai entrar, nós já vamos terminar. Eu quero que você se torne uma casa de Deus. A casa de Deus, ela cuida das coisas do Senhor. A casa de Deus, onde o Espírito está, Ele cuida da sua casa. Ele cuida dos seus. Ele cuida da esposa, cuida dos filhos. Ele cuida da mãe, cuida da família, cuida dos parentes. A casa onde Deus está é uma casa, sabe, que Ele ama todos. Que Ele é um bom vizinho, Ele é um bom amigo, Ele é um bom funcionário, Ele é um bom patrão. A casa onde o Senhor, Ele habita, é uma casa que faz a diferença. Aonde você está, aonde você chega, o ambiente muda porque você é casa de Deus. A casa de Deus é uma casa que você tem um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, um equilíbrio na fala, que você é casa de Deus. Você procura nunca atingir ninguém, você procura nunca magoar ninguém, porque você é a casa onde o Espírito habita. A casa de Deus, a morada do Altíssimo, quer levar você para lugares onde Ele possa ministrar na sua vida, onde Ele possa falar no seu intelecto, onde você possa viver somente com as orientações do Senhor, através da Bíblia Sagrada. Essa é a casa que o Senhor quer habitar nesta noite. Deixe Ele habitar na sua casa. Não resiste o Espírito Santo nesta noite, não. Assim diz a Epístola aos Hebreus: não resistais nesta noite o Espírito Santo. Se você fez alguma coisa que hoje você precisa ter hoje uma avaliação, para ter hoje um conselho com o teu Senhor, que faça isso. Você que está afastado, você que largou o teu ministério, você que entregou, você que está dando péssimo testemunho, hoje é noite de você chegar e se curvar. Hoje é noite de você chegar e se entregar. Deus te abençoe. Deus te abençoe, a sua mão levantada. Deus te abençoe. Você quer isso? Pode cantar. Se você quer isso com os olhos fechados, eu quero, pastor, ser a casa de Deus. Eu quero ser a morada do Altíssimo. Você só vai levantar sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, glória a Jesus. Deus te abençoe, glória a Jesus. Deus te abençoe aqui você na frente, minha irmã. Deus te abençoe. Aonde você está? Eu estou vendo a sua mão. Deus te abençoe, você atrás. Louvado seja Deus. Hoje é noite, Deus te abençoe aí. Deus te abençoe, a casa de Deus. Deus te abençoe aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo do Senhor nesta noite. Ele quer fazer morada. Ele vai fazer morada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Continue com os olhos fechados, se você puder. Lembram que o céu é real. Tão ocupados com coisas banais. Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em Deus te abençoe. Pode levantar a sua mão, nós vamos orar por você. Se você quer ser casa de Deus, levanta a sua mão. Se você quer deixar o Espírito tomar conta da sua vida, Deus te abençoe. Deus te abençoe atrás, aleluias. Aleluias. Oh glória, aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Acende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Glória a Jesus. Isso.
Você é a casa de Deus. Deus te abençoe. Isso, levanta a sua mão. Isso. Aleluia, Jesus. Você é a casa de Deus. Você é a casa do Altíssimo. Você é a casa do Senhor. Aleluia. Não querem mais pregar. Oh, glória, Jesus. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz a ver de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, Aleluia. vem nos restaurar. Deus está te avivando nessa noite. Deus está te santificando nessa noite. Deus está abrindo o céu nessa noite para você. Aleluia. Vem nos restaurar. Homem dos dois, desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Homem dos dois, desce aqui neste lugar. Deus te abençoe. Reacende a Aleluia. chama, Você é a casa de Deus. vem nos restaurar. Você é a casa do Senhor. Deus vai usar a casa dele. Aleluia. Desce aqui nesse lugar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essas mãos levantadas, por essas vidas que estão se declarando que não são casa rebelde, que não são casa obstinadas, que não são, Pai, casa de duro servidão, de semblante. Não, eles estão se tornando casa do Senhor, morada do Senhor. Eles querem, Pai, ter uma habitação do Senhor, querem ser abençoados pelo Senhor, guiados pelo Senhor. Não querem mais serem presos, não querem ser mais escravos de nada, Senhor. Estão nesta noite sendo libertos de toda a opressão do diabo, de toda a opressão do nosso adversário. Estão se tornando casa do Senhor, onde o Senhor vai fazer morada, onde terá a tua bênção, a tua proteção, a tua paz, a tua presença, a prosperidade que é a ausência de qualquer necessidade, a tua presença para conduzir em triunfo e vitória, a certeza que o amanhã nós podemos crer no Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido. Abençoamos essas vidas e oramos no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre, casa de Deus, morada do Altíssimo, habitação da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Se coloque em pé, por favor, irmãos, e que Deus te dê uma semana de muita paz, uma semana que você vai sentir esta casa que é a habitação do Senhor, nesse corpo a qual habita o teu espírito e a tua alma. Algo diferente, algo sobrenatural. Haverá um temor, haverá uma sensibilidade do teu espírito para as coisas que anelam ao Senhor. As coisas inclinadas vão ser natural na sua vida, porque Deus vai habitar em você.
Você vai passar longe do pecado. Você vai passar longe das más conversações. Você vai passar longe da fofoca, da intriga e da confusão. Porque você agora é morada do Senhor. Deus vai te abençoar a sua casa, a sua família. Não haverá mais briga lá naquela casa não. Não haverá mais briga naquele quintal não. Por quê, pastor? Porque você é morada de Deus. Aonde chega o Senhor, o diabo tem que sair. Aonde chega a paz, vai sair a confusão, a briga. Aonde chega a santidade, vai sair o pecado e toda a impureza. Aonde o Senhor chega, vai ter mudança. Que você tenha essa semana com o Senhor. Uma semana que o Senhor vai impactar o teu corpo. Vai impactar a tua mente. Guarde bem o que o Senhor diz nessa noite para você. Ele vai impactar você. Ele vai te incomodar a você buscar Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha semana de experiência com Ele. Porque Ele vai se revelar para você. E você vai saber. E vai ser confirmado em você. Que Deus falou com você nesta noite. Saia daqui com a paz de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A nossa cantina está funcionando lá, irmãos. Com bobó de camarão, com caldo verde, com creme de milho. E o tempo é oportuno para você passar lá e abençoar, né, o departamento Encontro de Casais. Obrigado pela sua presença. Obrigado por você ter participado conosco. Você está abrindo essa semana na casa do Senhor. Que você tenha uma semana com o Senhor. Nosso pastor, né, Rogério, vai estar dando a bênção apostólica e recebe o cântico de vitória e sai daqui com a vitória no nome do Senhor Jesus. Você é casa de Deus. Fala para o teu irmão, você é casa de Deus, irmãos. Vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do maravilhoso Espírito Santo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, que são casa de Deus nessa noite, que não vão retroceder, que não vão voltar atrás, e toda a igreja possa dizer: Amém. Glória a Jesus.